E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo, do Além dos Quadrinhos, e eu tô aqui hoje num vídeo diferente, né? Tô tentando diversificar um pouco aqui os vídeos do canal, para não ficar só postando resenha o tempo todo. Afinal, a gente já posta resenha para vocês lá no nosso Instagram, @Além dos Quadrinhos, posta também lá no Substack, né, na nossa newsletter, em alemdosquadrinhos.substack.com. Lá tem muitas resenhas para vocês curtirem. Aqui eu tô postando algumas resenhas também, mas hoje eu tô aqui a convite do meu amigo Ricardo Selig, de novo, ele me convidando aí para participar de um vídeo. É meio que uma trend, né? Ele postou esse ano aí a tag das HQs 2025, que é um meio de a gente se aproximar, nós, né, youtubers, e vocês, os nossos espectadores, nos conhecermos um pouco mais, né? Eu vou falar aqui de algumas perguntas que ele fez lá no vídeo dele, falar de alguns quadrinhos, né, alguns temas que ele selecionou. Eu vi o vídeo do Rafa, lá do Batatinha Comics também, que adicionou até umas perguntas a mais também. E aí eu vou citar aqui um pouco, falar um pouco dessas perguntas. O Ricardo, ele fala muito dos quadrinhos favoritos, né? Eu não vou citar muito os favoritos, eu vou citar aqui um ou outro que me veio na cabeça, que eu gosto de ler, que me faz bem, que me entretém de alguma forma, e aí eu espero que vocês me conheçam um pouco mais, conheçam também os meus gostos, beleza? Eu vou fazer só um disclaimer antes de começar esse vídeo, que diferente dos dois, né, eu não sou tão organizado, a minha coleção ela não é tão organizada aqui. Eu tenho aqui atrás de mim uma estante, eu tenho outro estante aqui, eu tenho um estante em outro quarto, tenho um estante na sala, e mesmo assim as minhas estantes estão abarrotadas. E eu tenho quadrinhos nos dois guarda-roupas aqui de casa também. Então é meio difícil eu ficar pegando quadrinho lá no topo da estante, tenho que pegar a escada, no guarda-roupa tenho que procurar. A estante também é aquela dupla, né, com fileira dupla, eu tenho que pegar o quadrinho lá atrás. Então eu não vou mostrar todos os quadrinhos para vocês, eu vou mostrar dois quadrinhos aqui que precisa mostrar de alguma forma, que é mostrar um quadrinho autografado e mostrar uma capa de um quadrinho bonita também que eu tenho na minha coleção. Então os outros eu vou deixar aqui no cantinho, de um lado ou do outro na edição, para vocês saberem qual é o quadrinho que eu tô falando, beleza? Então, dito isso, vamos lá para a primeira pergunta da tag das HQs 2025. Fale sobre o último quadrinho que você leu. Eu terminei esse quadrinho hoje, eu comecei a ler ele ontem. Eu já tinha começado a ler ele, na verdade, há algum tempo, porque ele saiu pela Webtoon, né? Então a gente pode acessar de graça, só que em inglês. É aquele quadrinho Está Tudo Bem, publicado pela Suma. É um quadrinho que parece meio fofo, a capa vermelha, tem um gatinho ali, uma pessoa com uma cabeça de gatinho, uma máscara de gatinho, só que ele é um quadrinho de, vamos dizer que é um terror psicológico, né? Eu tô muito ansioso para que saia, inclusive, aí o volume 2, o volume 3, essa Webtoon sai lá fora em temporadas, né? Então, esse primeiro volume da Suma, ele compilou a primeira temporada do quadrinho, né? Feito lá pelo Mike Bichol. E, cara, como eu falei, é um terror psicológico. Eles vivem numa sociedade, é meio uma mistura de Handmaid's Tale com ruptura, é uma coisa muito louca. É uma sociedade que tem que estar todo mundo bem o tempo todo. Ninguém pode ter atitudes estranhas, comportamentos estranhos. Tem meio que um comportamento que o governo espera que a sociedade tem. Então todo mundo fica agindo ali daquela forma perfeitinha, meio engessada. E aí quando acontece alguma coisa errada, ninguém pode falar sobre, ninguém pode comentar. Só que tem algumas pessoas ali que são desafetas do governo, né? Que não concordam com essa forma que o governo meio que lidera ali as pessoas, né? Que impõe as suas leis, as suas regras sobre as pessoas. E aí algumas pessoas começam a se esconder dentro dos porões com papel alumínio, como se fosse uma gaiola de Faraday, né, que eles fazem para que a vigilância do Big Brother ali do governo, é até inspirado em 1984, inclusive, esse quadrinho, né, naquela vigilância excessiva do governo. Então a gente começa a ver algumas pessoas que estão tentando furar essa bolha de vigilância do governo, querem que a sociedade volte ao normal, e outras ali que estão, ok, a vida está perfeita, não tem mais crime, não tem mais sujeira na rua, e aí a gente vê esses dois mundos se chocando, e uma pessoa específica, a nossa protagonista, ela começa a ser convencida a ir para o outro lado, né, a questionar mais o governo, a questionar a atitude das pessoas. O final dessa primeira temporada, desse volume 1, ele termina com um gancho surpreendente e deixa a gente com muita vontade de ler o volume 2, que ainda não saiu. Esse volume 1 saiu em 2023 e o volume 2 foi anunciado pela Suma agora, então sai em 2025. Uma recomendação de um quadrinho de terror psicológico para quem gosta aí desse tema. A segunda pergunta é: qual HQ da sua coleção tem a capa mais bonita ou mais marcante? Eu vou falar, na verdade, de um HQ que tem um projeto gráfico muito bacana, que é esse aqui, ó, o Drácula do Bram Stoker, né, que é desenhado pelo Jorge Bess, o Jorge Bess que estava aqui na CCXP esse ano, né, inclusive eu não consegui pegar um autógrafo com ele, a fila dele estava muito concorrida, tinha que deixar o nome lá, agendamento para pegar em tal hora. Eu fui lá num dia, era 11 da manhã, acho que era meio-dia, já tinha acabado as vagas, eu coloquei o nome na fila para ir assinar às 5h30 da tarde.
tarde, quando eu cheguei lá 4h30, ele já tinha ido embora. Ele não ia assinar a de 5h30. E aí, eu acabei ficando sem o autógrafo. Eu pretendo pegar o Frankenstein também, que tem esse mesmo projeto gráfico aqui. E eu gosto muito do Jorge Bess, os trabalhos que ele fez com o Jodorowsky, né? Ele fez o Juan Solo com o Jodorowsky, que saiu pela Conrad, tá saindo agora o Lama Branco também. E aqui ele faz a adaptação do conto lá do livro do Bram Stoker, né? E é sensacional o traço desse cara. Eu vou pegar aqui algumas páginas para vocês verem. É sensacional o traço desse cara. É muito rico em detalhes. Ele não economiza no nanquim, na tinta, né? Não é um cara que fica aplicando retícula, coisa do tipo. É tudo na mão, na força bruta mesmo. E eu gosto dessa capa aqui porque tem esse foil aqui, né? Vermelho. Eu acho que dá uma imponência pro quadrinho, uma importância também do Drácula para nossa literatura mundial, né? E aí eu acho que mostra que esse quadrinho aqui, ele é um artigo de luxo, um artigo colecionável, ele merece ter esse tratamento aqui. Eu só fico preocupado com uma coisa. Eu peguei outro quadrinho aqui para mostrar para vocês, que eu achava muito bonita essa capa também aqui, ó. O Pantera Negra, que saiu uns contos aí, tá saindo pela Penguin, saiu já do Capitão América, saiu do Homem-Aranha também. Esse aqui eu acho que foi o volume 1 que saiu, se eu não me engano. Isso aqui era tudo dourado, tá, gente? Isso aqui era um foil dourado também. Aqui atrás também é um foil dourado, e você vê que você já perdeu a cor, já ficou escuro, né? Então me preocupo que esse aqui do Jorge Bess já tá aparecendo umas bolinhas aqui em algumas partes. Então é muito bonito, mas eu me preocupo. Inclusive o foil aqui de trás, ele começou a sair, ele descasca já. Não vou nem pegar muito aqui para não estragar mais, mas tá aqui 2 quadrinhos que eu acho muito bonito o projeto gráfico em si, né? A forma como foi trabalhado. Qual é a sua HQ favorita de heróis? De novo, eu não vou falar minha HQ favorita de heróis, eu não sou um cara que lê muito herói, né? Eu tenho um apego muito grande aí pelo Demolidor, a fase do Bendis, a fase do Frank Miller também. Eu gosto do Homem-Aranha, eu sou um cara que gosta muito de algumas fases do Homem-Aranha, de algumas épocas específicas. Eu não gosto daquela fase do Roger Stern, por exemplo, por isso que eu acabei dropando ali a saga do Homem-Aranha que eu tava fazendo. Eu gosto de História de Vida, eu gosto do Homem-Aranha Azul, né? Eu sei que o Roger Stern fez ali a morte da Gwen Stacy, né? Mas eu não gosto muito dessas histórias, eu acho muito datadas. Eu gosto de algumas histórias de heróis mais recentes. Eu cito uma, por exemplo, o Supergirl Mulher da Manhã. Eu gosto do traço da Bilks. Eu acho que pra mim a Bilks é uma das maiores, se não a maior desenhista masculina ou feminina do mundo. Ela é a maior desenhista, eu acho sensacional. Já falei inclusive que eu tinha vontade de fechar um braço aqui com a tatuagem. Falei pra ela que eu queria fechar um braço, uma tatuagem com o traço dela um dia. E eu acho eu já gostava da Supergirl, da personagem lá da época do Peter David e do Gary Frank, né? Quando cheguei, a Panini tá até republicando agora em 3 volumes aí essa Supergirl. E o Mulher da Manhã, eu gosto muito dessa história de que ela é uma humana, né? Ela é uma pessoa, ela tem sofrimento, a gente consegue entender um pouco mais o background dela, eles mudam um pouco essa origem dela aqui, a gente vê o que aconteceu, não é só a segunda bebê que escapou de Krypton, e de como ela sempre vive ali a sombra do Superman, a sombra do primo, e que ela não é só a sombra do primo, ela só não é a segunda sobrevivente de Krypton, né? Ela também é uma pessoa, ela tem alguns traumas, ela tem alguns desejos, ela tem algumas fraquezas, e eu gosto bastante da forma como é desenvolvida nesse quadrinho. Qual sua HQ favorita de fantasia, ficção científica ou distopia? Eu citei um quadrinho aqui, que é o Paraíso Ilusório, que eu acho que, na verdade, é uma mistura dos 3. Eu nem sei do que se trata direito aqui, o gênero, se a gente pode colocar um gênero específico nesse quadrinho, porque ele tem uma sociedade distópica, um mundo pós-apocalíptico, ele é meio que ficção científica, né, tecnológica, um mundo meio tecnológico, mas é uma tecnologia de um mundo acabado, né? As tecnologias, acho que o mundo chegou no ápice ali da tecnologia e foi destruído, e agora eles vivem com uma tecnologia meio arcaica, mas ainda futurista para nós, de alguma forma, principalmente a arma do protagonista, né? Tem monstros, tem aventura no meio. É muito bom. Tem um anime aí que ele acabou passando um pouco despercebido, porque o anime, ele foi traduzido, o título, diferente do título do mangá. Eu acho que aqui no Brasil as pessoas acabaram deixando passar despercebido. O mangá é O Paraíso Ilusório e o anime é A Ilusão Celestial. E, cara, assistam, tem monstro, tem clone, tem muita coisa, tem 2 linhas do tempo aqui que você tem que ficar encaixando o quebra-cabeça. Eu tô no volume 11, eu ainda não entendi muito bem a trama, mas isso aqui me dá mais e mais e mais vontade de continuar lendo esse mangá. Eu acho que vocês vão amar. O Eric, inclusive, começou a ler esses dias aqui, tá viciado, acho que leu 5, 6 volumes num dia e disse que vai começar a assistir o anime também. Cite sua HQ de terror favorita. De novo, eu vou citar uma HQ mais recente que eu li e é um tema interessante. É um terror
corporativo, né? Assim, tem o terror de monstro, o terror corporal, né? O terror que brinca com alguns medos ali, tripofobia, aracnofobia. E tem esse terror que eu li recentemente, que é o Spa, que saiu pela Dark Side. Ele é um terror que coloca... tudo isso acontece dentro de um spa, né? Um spa de luxo, onde só vão ricaços, pessoas que têm muito poder aquisitivo. E é loucura você ver a parte dos funcionários, por isso que eu digo que é um terror corporativo. A gente vê alguma zombação ali, alguma crítica social, né? De eu sou o CEO e aqueles discursos motivacionais, aquela cobrança por metas, por vendas, por experiência, NPS. E aí você fica com uma vergonha alheia e você fica também comparando com o seu trabalho, né? Aí você fica aterrorizado, por isso que eu digo que é um terror corporativo. E também tem esse terror das grandes riquezas, das pessoas sem conteúdo, das pessoas sem alma, sem empatia. É muito ruim, é muito desconfortável quando você vê as situações dos ricaços interagindo entre si e como eles tratam os funcionários também, né? E você começa a reparar como é que a nossa sociedade funciona também, além de um traço genial. Já fiz uma newsletter, tá lá no nosso Substack, eu fiz um texto específico para esse quadrinho. Eu vou tentar deixar aqui na descrição para vocês lerem também o que eu falei um pouco dessa obra, que acho que saiu em 2022 ou 2023 aqui no Brasil, e na época saiu na minha lista aí de melhores do ano. Bom, a pergunta que eu roubei lá do Batatinha é: recomende um mangá. Cara, eu vou recomendar Gash Bell pra vocês. Eu sei que vocês aí ficam com preconceito com Gash Bell, porque é um humano e um monstrinho, criança, soltando raio pela boca, mas todo mundo gosta de Pokémon, que é um rato soltando raio pelas bochechas, e não dão chance pra Gash Bell. Gash Bell é uma aventura muito bacana, é um mundo muito bem construído, é uma comédia assim de arrancar cuspida, assim, de você gargalhar e chorar de rir em alguns momentos, e em outros momentos ele é extremamente dramático e melancólico, assim. Veja só, são 100 crianças batalhando ali só a última sobrevivente, né? Então elas dão a vida ali pela essa batalha. Só a última sobrevivente vai ser o rei do mundo. E, pô, uma criança tem que matar a outra, cara. É muita carnificina. E toda vez que você tem ali um duelo, você sabe que no final vai ter uma carga dramática muito pesada, que você vai ver uma criança partindo e, enfim, o mundo não é só feito de alegrias, né? Então, assim, eu gosto muito dos momentos felizes de Gash Bell, mas gosto muito também desses momentos tristes. Acho que você vai marcar a vida de vocês, assim, se vocês se envolverem com a obra como eu me envolvi. Algumas perdas de personagens vai marcar vocês aí profundamente. Você tem uma HQ brasileira favorita? Eu citei lá no meu vídeo que saiu lá no Collector's Room, né? Ele pediu para eu falar de 10 quadrinhos favoritos da vida. Eu citei Kilometro Blues, né? KM Blues, que saiu pela Zapata, do Daniel Esteves, publicado em 2012. E vou repetir aqui, mas eu pedi para você ver o vídeo lá, eu falo um pouco mais do quadrinho lá. Mas aqui é um homem de meia idade, né? Que acaba de se separar, ele tem um filho já pré-adolescente, adolescente ali, e ele tá tentando voltar às origens, né? Voltar para a cidade natal, reencontrar os amigos, reencontrar a família ali, o pai, que ele não tem um bom relacionamento, né? Vai tentar fazer as pazes de alguma forma, vai tentar encontrar o grande amor da infância e adolescência dele também, saber se ela ainda tá esperando por ele, como é que foi a vida dela, né? Será que uma mulher esperaria tanto tempo assim por um homem, né? Um homem separado da esposa, que tem filho e tudo mais. A gente vai descobrindo tudo isso aqui ao som de Cartola, né? Porque ele faz isso dentro de um carro, uma road trip ali, e meio que espiritualmente o Cartola tá presente com ele, enquanto ele vai escutando ali o CD, né? A trilha sonora do Cartola, eles vão conversando, Cartola vai dando conselhos para ele. É um quadrinho muito bonito, muito sentimental, e para mim é um dos melhores quadrinhos brasileiros de todos os tempos, juntos com Yeshua Absoluta. Lá você tem a versão absoluta, né, do Laudo. Acho que Kilometro Blues e Yeshua são os dois melhores quadrinhos brasileiros da história. Ah, e tem também Feliz Aniversário e Feliz Obituário. Acho que esses três aqui é a nossa trinca de ouro. Qual HQ tem o final mais impactante que você já leu? Eu acho que O Grande Poder do Shinkel. Primeiro porque eu não li O Grande Poder do Shinkel sabendo muito do que se tratava a obra, né? Aí no começo tem um textinho falando que é uma fantasia teológica e tudo mais. E aí você começa a... Eu não sou um cara muito religioso também, eu preciso fazer esse disclaimer, né? Minha família é muito religiosa. Minha avó, do jeito que eu coleciono HQs, minha avó colecionava santos em casa. Eu acho que ela tinha 200 santos lá, imagem de todo tipo de santo que eu nem sabia que existia. Minha avó tinha, então era muito religiosa, tinha novena na minha casa toda terça-feira, mas eu não era um cara muito religioso. Então eu não sabia muito da história de Jesus Cristo, só que a gente conhece ali das aulas de religião na escola, né, o que minha avó falava também. Eu nunca li a Bíblia inteira. Então, quando eu começo a traçar os paralelos da vida do Shinkel ali, né, com a vida de Jesus Cristo, e aí a gente sabe de algumas coisas que ele fez, transformou água em vinho, andou sobre a água e tudo mais, e essas coisas vão acontecendo dentro do quadrinho. Você espera, você sabe o que vai acontecer, Jesus foi crucificado, então você vai caminhando para aquele rumo ali. Só que
o momento bem antes de acontecer essa crucificação, né, com uma hora que ele fala lá qual é o verdadeiro poder dele, é o grande poder do Shinkel, qual é o grande poder do Shinkel, eu acho que nessa hora explode minha cabeça assim, eu falo, caramba, então esse era o grande poder de Jesus Cristo, era isso. E a gente nunca tinha entendido e eu nunca tinha entendido. Eu acho que então foi um quadrinho que abriu até um pouco os meus olhos para religiosidade graças a esse final super impactante. Ainda tem ali um pós-lúdio, né, um pós-fácil, assim, digamos assim, do quadrinho que mostra o que acontece depois e aí a gente ainda se coloca ainda mais na história. Muito bacana, vai ficar na minha lista aí no top 10 de melhores quadrinhos publicados em 2024. Um quadrinho que todo mundo leu, menos você. Cara, tem muito quadrinho que todo mundo leu, menos eu. Eu acho que os principais estão nos mangás, inclusive. Tem alguns super-heróis também, muito super-herói que muita gente já leu e eu não li, mas como eu sou muito mais apegado aos mangás, tem alguns clássicos. Eu tenho um problema, inclusive. Eu ia falar isso num vídeo que eu vou gravar depois sobre o declínio de um homem, que eu tenho uma procrastinação por alta expectativa, eu costumo falar. Tem gente que tem procrastinação por medo, por preguiça, a minha é por alta expectativa. Então, quando eu tenho certeza que aquela obra vai ser muito boa, que vai me tocar muito, que vai mexer muito comigo, enfim, que eu vou gostar demais, eu fico procrastinando o início da leitura dessa obra, porque eu fico com medo que ela acabe. Eu tenho medo que aquela obra acabe e que eu nunca mais consiga ler ela de novo. Isso vai até um pouco lá embaixo quando pergunta sobre quadrinhos que eu releio com frequência. Eu vou falar isso mais na frente. Então eu fico com medo que essa obra acabe, e aí eu fico, porra, tomara que eu esqueça pra eu ler essa obra de novo um dia. E uma dessas é Vagabond. Eu tenho aqui a coleção completa, os 37 volumes, estão todos lacrados. E eu falei, cara, eu só vou ler Vagabond no dia que eu comprar a coleção completa, quando eu vou comprar de um por um, não. Pá, comprei a coleção completa de Vagabond, tá aqui, os 37 lacrados e nunca li. Mas eu sei que eu vou gostar muito do traço do Inoue, eu gosto muito da história também do Musashi, né? Já li o Musashi da Pipoca Nanquim, os dois que saíram, li a Besta também que saiu pela Nippop, conheço um pouco da história dele também por causa do livro dos 5 Anéis, né? E assim, sei que vou gostar demais, mas ainda não tive coragem de ler, então fica aí, esse é um problema, por isso que eu não li esse livro. Procrastinação por alta expectativa. Qual HQ você acha que merece mais reconhecimento ou é subestimada? Claro, com certeza é a música de Marie. Eu acho que a música de Marie sofre por ter saído pela Nippop. As pessoas não dão muita credibilidade pro que a Nippop lança, né? Por ter algumas obras, claro, de qualidade duvidosa, e aí tem alguns problemas editoriais, alguns problemas de qualidade do papel, de impressão, o design não é aquelas coisas, mas Música de Marie é um quadrinho, né? Um mangá que tá bem revisado, a qualidade de impressão é muito boa, o papel é muito bom, a capa é muito bonita, tem um foil dourado também, um hot stamp dourado, então eu não entendo porque que as pessoas ainda não deram chance, já que nós, vamos falar a verdade, a gente julga o quadrinho pela capa, né? Então se é tão bonito assim essa capa, por que as pessoas não compram? Porque o conteúdo é excelente, é um quadrinho que faz você... Se eu tava falando agora há pouco de O Grande Poder do Shinkel, que é um quadrinho de fantasia teológica, né? Eu acho que posso até dizer que a música de Marie é uma fantasia teológica também, porque é um quadrinho que vai ficar te fazendo questionar sobre Deus, né? Sobre a religiosidade, sobre se Deus é uma pessoa arbitrária, se é uma pessoa bondosa, se nós somos meros manequins, né? Bonecos ali de Deus, né? Ou se nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer o que a gente quiser. Então, é uma história muito rica, um roteiro que vai escondendo muito bem onde ele quer chegar. Tem um ápice dele, que é um momento de decisão do protagonista, né? Eu acho que já citei um pouco disso lá no Instagram também, quando eu fiz a resenha. E, cara, é muito bem ilustrado. O traço, assim, é impossível você não ler e não lembrar de Náusea. Assim, quando eu fui ler pela primeira vez, eu falei, cara, é do Hayao Miyazaki esse mangá, mas não é. É do Uzumaru Furui. Ele fez, inclusive, aquele quadrinho Suicide Club também, que não tem nada a ver com esse quadrinho aqui. Esse é incrivelmente melhor, 10 mil vezes melhor. É um mangá genial e já vi outras pessoas falando, já vi o Link falando, o Batatinha falou também no vídeo dele aí, que é um quadrinho que tem um final mais impactante que ele já leu. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos dar reconhecimento na música de Marie e depois me agradeçam. Venham aqui e me agradeçam por eu ter recomendado esse mangá, que é um dos melhores que eu já li na minha vida. Bom, chegou a hora de mostrar o outro quadrinho que eu peguei para mostrar para vocês, que vai mostrar o meu quadrinho autografado, né? E aqui esse quadrinho tem uma história interessante, né? Eu tenho aqui esse quadrinho Breakdowns, que algumas histórias que o Art Spiegelman, o autor de Maus, ele fez antes de escrever Maus. Inclusive tem o protótipo de Maus aqui, eu não sei se eu vou encontrar agora. Tem o protótipo de Maus aqui, acho que já desenhava com a cabecinha de gato e rato, as pessoas... tá aqui. Esse aqui é o protótipo de Maus, ó. Não sei se vocês vão ver bem aqui. E
E aqui o meu amigo Francisco Jacobina, ele, quando o Art Spiegelman esteve aqui no Brasil, não lembro agora se foi 2005 ou 2009, ele foi dar uma palestra na PUC, e aí o Francisco Jacobina levou lá tanto o Sombra das Torres Ausentes, quanto o Mouse, quanto o Breakdowns aqui, né, do Art Spiegelman. E aí ele ficou com o Mouse e o Sombra das Torres Ausentes, ele me perguntou se eu tinha interesse, me vendeu. O preço estava bom, a oportunidade estava boa, acabei comprando aqui. E aí o autógrafo tá aqui, ó, e aí tá para Francisco. Tá pro nome dele, Francisco Jacobina, tá Francisco, mas tá aqui, Art Spiegelman, né? E eu decidi comprar, se tivesse a dedicatória eu acabaria não comprando, tá? Mas eu decidi comprar porque é uma situação que eu acho que dificilmente o Art Spiegelman vem pro Brasil de novo. Por quê? Porque neste evento aqui que aconteceu, e aí vocês podem pesquisar no Google, que eu tô falando a verdade, tá? Ele parou lá para tirar fotos, eu não sei, para atender o pessoal, e deixou o notebook dele em cima da mesa. E alguém foi lá e roubou o notebook do Art Spiegelman. Então roubou, ele nunca encontrou esse notebook, ele ficou transtornado, ele deu entrevistas falando depois que se soubesse não teria vindo, se soubesse que o Brasil era assim não teria vindo, que foi desrespeitado, que tinha trabalhos inacabados. Então talvez tenha até um quadrinho ali do Art Spiegelman que ele estava desenvolvendo que a gente nunca vai ver, porque roubaram o quadrinho do homem. Então eu acho que ele nunca mais vai vir no Brasil de novo, gente. Assim, talvez se eu for um dia nos Estados Unidos, em algum evento, eu veja ele e pegue um autógrafo com meu nome, ou se eu for para Angoleme, ele estiver lá, mas no Brasil dificilmente ele vai estar aqui de novo. E aí acabei decidindo até o nome do meu filho, eu vou ter que botar o nome do meu filho de Francisco aqui para dizer que foi tudo pensado, que eu peguei esse autógrafo aqui para ele. Mas essa era uma história engraçada que eu acho que merecia ser contada para vocês. Passamos da metade, agora foi pedido para que eu fale de um HQ que fala sobre música. Eu vou citar um HQ que eu falei esses dias lá no Além dos Quadrinhos também, chama Tempo Discos. Eu acho que Tempo Discos é um HQ que me fez mudar um pouco a percepção que eu tinha do Adoniran Barbosa. E eu gosto muito de São Paulo, eu sou piauiense, eu gosto muito de São Paulo, eu gosto muito das oportunidades que São Paulo oferece, tanto de entretenimento, quanto de cultura, quanto esportivas, quanto, enfim, de tudo, de emprego também. E eu nunca tinha dado muito crédito à música de São Paulo. A gente sempre pensa que o samba, o pagode é só o carioca, né? E aí eu, lendo essa HQ, eu comecei a dar muito mais valor à música de São Paulo, né? Ao samba de São Paulo, e o Demônios da Garoa, o próprio Adoniran também. Foi muito bacana conhecer um pouco mais dessa história de uma forma caricata, né? Uma forma que não é a biografia do Adoniran, na verdade são dois fãs do Adoniran, um deles ali quer voltar no tempo, consegue voltar no tempo, e ele gosta tanto do Adoniran, veja só, ele gosta tanto do Adoniran, que ele quer roubar a carreira do Adoniran, ele quer escrever as músicas do Adoniran antes que o Adoniran escreva, para que o famoso seja ele, né? Para que ele entre na história ali do samba. Então ele quer transformar o samba do Arnesto, aquela famosa música do Adoniran, no pagode do Gerson, né? E aí a gente vê as referências aqui ao samba do Arnesto, a saudosa Maloca, a Iracema, a Trem das Ondas. A gente vê muita referência às músicas do Adoniran. Não é um quadrinho que fala sobre música, mas o nosso protagonista aqui, né, um dos protagonistas é o Adoniran, e a gente vai vendo um pouco da história dele aqui, vai começando a gostar e conhecer um pouco mais dessa figura, desse personagem histórico da música brasileira. Qual HQ você leu sem esperar muito e acabou sendo surpreendido positivamente? Eu vou falar de O Bom Asiático. Eu comecei a ler O Bom Asiático, eu gosto muito do Pornsak Pichetshow, ele foi um cara que editou, por exemplo, O Monstro do Pântano, ele editou também Sweet Tooth lá na Vertigo, né, do Jeff Lemire, e aí publicou O Infiel, pela Pipoca Nanquim, que é um terror sobre xenofobia, um terror sobre imigrantes. Então ele já tinha abordado esse tema antes, e aqui em Um Bom Asiático, ele que é tailandês, né, ele entende muito bem qual é o sofrimento que pessoas imigrantes passam na América. Ele fala aqui sobre a imigração chinesa e da lei da exclusão chinesa, que eu nem tinha conhecimento, né, uma lei que foi lá em 1833 nos Estados Unidos, que os Estados Unidos desde aquela época já tinham problemas com a China, veja só, eu não sabia disso, e já tinha problemas com xenofobia também, com imigração. Então foi legal, eu tinha um pouco de preconceito com a arte, da arte ser muito simples, com poucos traços, muito engessada, mas depois eu entendi qual é a proposta da arte, né, e que ela casa até bem, a arte e as cores casam bem com a história do quadrinho. Acho que ela tenta retratar um zeitgeist ali muito interessante da época, né, as revistas, os panfletos, né, esse clima no ar.
E assim, foi um quadrinho que ele é bom, ele tem um mistério bom, ele tem um mistério que é difícil de solucionar, ele até entrega algumas pistas falsas no meio do caminho. Você pensa que você tá solucionando, mas você tá longe de solucionar, pode confiar em mim, eu só consegui solucionar no final. E além de tudo, ele te ensina e, pô, eu achei muito bacana isso de entender um pouco mais essa história da imigração nos Estados Unidos, né? Que eles sempre têm a mania de colocar a culpa dos problemas econômicos deles nos imigrantes. Então, se você não sabia que o quadrinho tratava sobre isso, agora você sabe, já pode ler também. Qual HQ da sua coleção tem maior valor sentimental? Eu acho que tanto Breakdowns, que eu mostrei pra vocês, que tem um autógrafo do Art Spiegelman, né? Mas que Maus foi a HQ, eu citei até no vídeo que eu falei pro Ricardo também, que Maus foi a HQ que me fez abrir os olhos para outros gêneros, né? Além do super-herói, além da ação, além da aventura, a história é um pouco mais, o quadrinho um pouco mais de jornalismo, né? De reportagem, o quadrinho um pouco mais biográfico, mais histórico, mais ficção especulativa. Eu comecei a pesquisar outros gêneros graças a Maus. Então, se hoje eu tenho uma página de quadrinhos, eu tô aqui falando para vocês no YouTube, é por causa de Maus, que me abriu os olhos e me mostrou que o mundo dos quadrinhos é muito mais do que o mainstream, né? Então, o Maus, inclusive, é um quadrinho fora do mainstream, é um quadrinho que foi publicado de forma underground, apesar de que hoje ele é um quadrinho que fura a bolha, as pessoas aí, eu até tava vendo, eu fiquei surpreso esses dias que a Companhia das Letras costuma colocar qual é a reimpressão do quadrinho, né? Em qual reimpressão está. E eu olhei lá que Maus estava na 47ª reimpressão. Então, você imagina, que quadrinho brasileiro consegue furar a bolha dessa forma, né? Que quadrinho publicado no Brasil, na verdade, consegue furar a bolha dessa forma. Então, Maus tem um significado muito importante para mim por ter me aberto os olhos para outros tipos de quadrinho e para montar essa biblioteca aqui que tá atrás de mim, que vocês estão vendo. Qual HQ você relê com frequência? Olha, eu falei lá em cima, eu tenho um problema com reler HQs, porque eu crio uma expectativa muito grande de um quadrinho, né? Então eu demoro a ler aquele quadrinho e quando eu leio esse quadrinho, eu espero esquecer. Eu espero esquecer até ler de novo. Enquanto a história estiver fresca na minha cabeça, a história estiver viva na minha cabeça, eu dificilmente vou ler, porque se for um quadrinho, por exemplo, que tem um plot twist, tem um gancho, não vai me dar a mesma emoção, não vai me dar mesmo entretenimento, eu vou ler só por obrigação, acabo não lendo. Mas tem um quadrinho que eu tô prestes a esquecer a história, então eu não vou nem falar muito aqui pra vocês, mas é o Capa Preta, principalmente 2 álbuns que tem lá, que é o Transubstanciação, né, o Capa Preta do Lourenço Mutarelli, é o Transubstanciação, que é a primeira história em quadrinhos que ele publicou lá em 1991, e tem também o Eu Te Amo, Lucimar, que ele publicou em 1993, ele ganhou o HQ Mix pelas duas, como melhor história, né. O Transubstanciação, eu gosto muito da forma como ele que é um cara que já passou por síndrome do pânico, por depressão, né, uma ansiedade absurda que ele tem por conta de um trauma que ele teve ali nos anos 80, ele conta isso no quadrinho, inclusive, ele retrata a mente de um cara que não para, o tempo todo cheio de informação, cheio de pensamentos intrusivos, e eu me coloco muito nessa situação, né? Eu me enxergo muito na vida desse protagonista. E Eu Te Amo, Lucimar é uma história de amor, na verdade, da forma como o Mutarelli escreve, apesar de que não parece, mas é uma declaração de amor que ele faz a Lucimar, a esposa dele, né? Daquela forma grotesca, daquela forma suja que ele faz, né? Aquele traço dele, mas é muito bonito também e eu espero esquecer totalmente muito em breve para ler esse quadrinho de novo, que eu tô muito ansioso para revisitar a história do Mutarelli. Um quadrinho que te fez chorar. Vou citar 2 quadrinhos que me fizeram chorar. Rugas e Nunca Me Esqueças. Rugas, que saiu pela Conrad, é do Paco Roca. Na verdade eu não sei se foi pela Conrad ou pela Devi, e o Nunca Me Esqueças, que saiu pela Moby Dick, porque os dois tratam de idosos numa situação de Alzheimer, né? O Rugas, a gente vê o idoso chegando ali no asilo, né? Ele não quer mais dar trabalho para a família dele, ele sabe que ele tá com Alzheimer, ele começa a esquecer algumas coisas, ele vê alguns outros idosos na situação, então a gente vê a doença a partir dos olhos dele, e o Nunca Me Esqueças, a gente vê a doença a partir dos olhos de uma neta, né? A senhora já tá ali com um Alzheimer mais grave, ela quase não tá lembrando de nada, e a neta vai tentando ali ajudar ela a ter um último momento de lucidez. E eu tenho uma avó que ela tem mal de Parkinson, e o mal de Parkinson muitas vezes ele tá atrelado à demência ou até mesmo ao mal de Alzheimer. Então minha avó muitas vezes ela não lembra de mim. Agora recentemente eu tive em Teresina em dezembro, e aí eu cheguei na casa dela e perguntei: vó, sabe quem tá falando? Aí ela falou: sei. Aí eu perguntei quem? Ela falou: meu genro querido, Robert. Ou seja, eu tava na frente dela, ela lembrou do meu pai,
mas não lembrou de mim. Então ela já esquece algumas coisas. Aí me dói bastante quando eu leio esse tipo de quadrinho, porque eu lembro da minha avó e lembro que a situação da minha avó vai acabar piorando cada vez mais, né? E eu fico tentando ver se eu ainda consigo buscar esse último momento de lucidez da minha avó e dar uma lembrança inesquecível para ela, que mesmo com a doença, ela não esqueça de fato. Qual HQ você recomendaria para alguém que quer começar a ler quadrinhos? Eu acho que essa pergunta ela é capciosa, porque a gente tem que recomendar o quadrinho de acordo com o gosto da pessoa, né? Se uma pessoa gosta de animais, sei lá, vou recomendar Cães, que saiu pela Pipoca, daqui a um suco Gendriquinho, né? Se for uma pessoa que gosta de aventura, talvez eu indique Labirinto, do Thiago Souto. Se for uma pessoa que gosta de música, talvez eu indique Tempo Discos, que eu acabei de falar para vocês. Mas acho que talvez tenha um tema universal que une todas as pessoas, todas as tribos, né? Como foi o Norvana, que é o problema com os pais, né? Problema com o pai, com a mãe também. Muitas pessoas têm problema com a mãe, né? E aí eu podia indicar aqui Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel, por exemplo. Mas acho que o problema com o pai, ele é mais frequente, porque os pais são animais problemáticos, né? Talvez eu escreva um livro um dia com esse título. Pais são animais problemáticos. Então, acho que a maioria das pessoas tem problemas com o pai. Então, falando disso, de problemas com o pai, eu indicaria o Diário do Meu Pai, porque ele é um quadrinho que vai falar sobre o problema paternal, né? Um filho que se distanciou do pai, mas ele vai falar de uma forma que faz você refletir sobre por que você tem esse problema com seu pai, né? Claro, alguns problemas podem ser insolucionáveis, né? Porque, enfim, não sei qual foi a natureza do seu problema com seu pai, mas às vezes você tem um problema com seu pai pela forma rude que ele fala, por ele ser grosso, por ele ser duro, por ele ser fechado, por ele não abrir, por ele não conversar, por ele não dar abertura. E esse quadrinho, ele vai te colocar um pouco na situação do teu pai, da forma como ele faz com o protagonista, né? Ele faz o protagonista ficar revisitando o passado do pai, para entender o que aconteceu com o pai. E aí ele começa a refletir e começa a recair ali o ressentimento, a culpa, o remorso, né? Por não ter tido os últimos momentos com o pai dele. Então, eu acho que eu mudei muito a relação minha. Eu já tive problemas com meu pai, já passei anos entregado com meu pai. Claro, a gente já tinha voltado a se falar depois que eu li esse mangá, mas acho que a minha relação mudou ainda mais para melhor, porque eu comecei a me colocar mais no lugar dele, né? Ele viveu uma situação familiar diferente, uma situação política diferente, uma situação econômica diferente também. Então, eu comecei a me colocar mais no lugar dele aí. Então, por isso que eu acho que todo mundo deveria ler esse mangá, né? Acho que para quem tá começando, para quem que já tá aí mais tempo, mas vai servir também para mostrar que quadrinho não é brincadeira não, quadrinho é coisa séria, é um tema sério. Bom, pessoal, finalizando aqui, muito obrigado para você que ficou até o final. Nem sei quantas perguntas eu respondi aí. Tentei ser breve para não deixar o vídeo muito longo, para trazer o máximo de recomendação possível para vocês. Foi muito bacana. Agradeço aí o Ricardo o convite, agradeço o Batatinha também pela inspiração. Assisti o vídeo dele e acabei me inspirando aqui também um pouco nas respostas. E vou deixar o desafio aí para vocês nos comentários, né? Falarem quais são as HQs que mais marcaram. Vou deixar a lista de perguntas aí para vocês. Então deixa pra mim, pra eu conhecer um pouquinho vocês também. Manda esse vídeo para um amigo, se você tem um quadrinho aqui que você quer recomendar para ele, manda para ele lá. E eu vou desafiar o Pedro do Estante Narrada, grande amigo meu aí, conheci recentemente na feira da USP, mas já conhecia antes aqui do YouTube, gosto muito de trabalhar ouvindo os vídeos dele, a forma como ele fala, então tô ansioso para ver ele respondendo aqui a tag das HQs 2025. E saiba que esse vídeo foi um oferecimento da Comic Boom, uma das maiores e mais tradicionais gibiterias do Brasil. Vai completar 10 anos esse ano aqui em fevereiro, né? A gente vai em breve anunciar aí uma semana de eventos para vocês, algumas promoções. Vai ter muita coisa bacana rolando lá na Comic Boom. Mas aproveita lá, já faz o cadastro, já faz a sua primeira compra e ganha 10% de desconto usando o cupom ALEM10. Você pode comprar de qualquer lugar do Brasil, basta entrar no site comicboom.com.br. A entrega vai chegar num pacote bem embalado para você, tem muito quadrinho bom, a diversidade de títulos é imensa, né? Então fica tranquilo quanto a isso, quanto à segurança, eu asseguro para vocês que vão curtir demais. Toda segunda-feira lá no Instagram deles tem títulos até com 70% de desconto, eles divulgam a lista lá, sai segunda-feira, meio-dia, então fica de olho no site comicboom.com.br. Eu te vejo muito em breve, até a próxima e tchau, tchau!